Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de todos os dias para nos alimentar da palavra do Evangelho de Jesus. Hoje queremos meditar a palavra de Marcos, capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e vamos compartilhar, vamos juntos evangelizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Mais um relato muito emocionante nesse capítulo 5º do Evangelho de Marcos. A cura dessas duas mulheres. Essa menina de 12 anos, a filha de Jairo, chefe da sinagoga, que mesmo sendo um homem tão importante, se inclina e suplica este favor de Jesus. E aquela mulher que há 12 anos, a mesma idade da menina, já sofria com aquela hemorragia. E a hemorragia significava contato com o sangue. E o contato com o sangue tornava alguém impuro. Então aquela mulher que era impura e não podia também ter uma convivência com os demais. Duas situações de aflição, duas situações de desespero, duas situações onde não havia mais saída. Aquele pai até recebe a notícia de que a sua filha havia morrido. Aquela mulher já tinha gastado tudo, já tinha ido a tantos médicos. E isso nos recorda quantos momentos de desespero também nós enfrentamos em nossa vida. Quantas situações em que não vemos uma luz no fim do túnel e não encontramos saída. Parece que os nossos problemas não têm solução. E aquilo que o pai da menina e aquilo que aquela mulher hemorroísa fazem é entregar a Jesus. E pela fé deles, o milagre acontece. E essa é a grande lição que nós precisamos aprender desse Evangelho. Mesmo quando não vemos saída, quando os nossos problemas parecem sem solução, suplicar a Jesus, nos inclinar aos pés do Mestre, tocar com toda a nossa fé o Senhor, e o milagre vai acontecer. É isso que o Evangelho de hoje nos mostra muito claramente, o poder da nossa fé e o quanto Jesus reconhece essa fé. Tantos estavam tocando, mas Jesus percebe que alguém o havia tocado de forma diferente. A fé daquela mulher, né? Se ao menos eu tocar na barra das suas vestes, eu ficarei curado. É essa fé que nós precisamos, essa certeza de que Jesus tudo pode e que nós podemos alcançar os milagres, as curas e as graças que nós precisamos se nós tivermos esta fé, se nós depositarmos toda a nossa confiança no Senhor. É isso que nós queremos pedir hoje, que a nossa fé seja como desse pai, seja como dessa hemorroísa. E a palavra de Jesus é a mesma, né? Quando Jairo recebe a notícia que a sua filha havia morrido, Jesus diz: não tenhas medo, basta ter fé. Também em tantas situações que têm te causado medo, Jesus olha no fundo dos seus olhos e também te diz, meu irmão, também te diz, minha irmã, não tenhas medo, basta ter fé. Que tenhamos esta fé e Jesus pode nos curar, Jesus pode nos purificar, Jesus pode nos levantar mesmo das situações que parecem impossíveis. Não tenha medo, basta ter fé. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este ensinamento da Tua Palavra, do Evangelho de hoje. E nós pedimos que o Senhor possa restaurar a nossa fé, para que diante dos impossíveis e de tantas situações que parecem perdidas em nossa vida, nós possamos continuar acreditando. E que o Senhor possa reconhecer a nossa fé e agir como nós necessitamos. Aumenta a nossa fé, que ela seja maior do que todo medo. Que mesmo nos improváveis e impossíveis da nossa vida, nós possamos continuar crendo e esperando em Ti. E que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre o seu caminho de fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem e fique sempre com Deus.